bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quarentena. Eu sou Wagner Galvão, eu sou professor de administração nos cursos técnicos do SENAC, de São José dos Campos. E hoje essa aula é para o curso de administração dentro da UC 5, que a gente fala de treinamento e desenvolvimento de funcionários, de pessoas. Eu trouxe um convidado, que é uma pessoa já capacitada e atuante no mercado, para trazer um pouco da experiência e do conhecimento dessa empresa para a gente. O Felipe Rodrigues, que está aqui comigo, ele é um dos proprietários, dos sócios da empresa Ortis, e essa é uma empresa que ela realiza administração terceirizada de outras empresas, incluindo tarefas financeiras e de desenvolvimento de RH. Olá, Felipe, seja bem-vindo ao nosso canal. Olá, Wagner, é um prazer estar aqui com você, eu agradeço o convite. Olá, pessoal, é um prazer estar aí compartilhando com vocês um pouco da nossa prática na área administrativa, tá? Hoje a Ortis é uma empresa que já tem 7 anos de mercado e nós atuamos com administração terceirizada de outras empresas. Dentro da nossa grade de serviços, nós temos os serviços de rotinas administrativas que nós realizamos aí para outras empresas, toda a parte de contas a pagar, contas a receber, emissão de boletos, emissão de notas fiscais e todas as atividades de recursos humanos, tá? Que entra aí toda essa parte de captação de novos talentos, reter novos talentos, né? E as rotinas de departamento pessoal, tá? Nós também temos aí na nossa grade de serviços os serviços técnicos, que são serviços que impactam diretamente na estrutura das empresas, né? Então nós fazemos aí para outras empresas organização do ambiente de trabalho. Nós também realizamos implantação de melhorias das empresas, né? Para quê, né? Visando que as empresas trabalhem de uma forma melhor produtiva e com menor índice de erros, né? E também trazendo aí todo o engajamento entre os colaboradores e seus supervisores, né? Evitando aí erros de, como se diz, de climas, né? Que a gente tem dentro das empresas também, como se diz, atritos de relacionamentos. Nós conseguimos trabalhar todas essas questões, né? Tanto a questão operacional e quanto a questão também do engajamento entre esses profissionais. Então, Felipe, na aula passada nós falamos sobre um assunto que é a diferença entre treinar e desenvolver pessoas, né? Desenvolver colaboradores. E eu gostaria que você corroborasse essa parte com eles, explicando pra gente a diferença entre treinar e desenvolver. Então, treinar, você depende de regras, atividades e de um tutor já pré-estabelecido, né? É mais ou menos quando um funcionário ele é admitido e vai ter alguém ali para passar todas as coordenadas, todas as atividades que ele vai fazer no decorrer dos dias, né? Desenvolver já depende muito do grau de desenvolvimento, que ele fala desenvolver, né? Certo. Do grau de desenvolvimento desse colaborador dentro da empresa, como que ele vai se desempenhar ali, as atividades, e também depende muito do subjetivo, né? Porque tem muitas pessoas que é contratada com aquele pensamento, eu só vou fazer aquilo que me foi designado no contrato, né? Só vou fazer aquilo que eu fui contratado para fazer. Existem outras pessoas que não, que gostam de estar ali trabalhando e fazendo sempre uma coisa a mais, tendo aquele plus, né? Isso é um desenvolvimento, entendeu? É você desempenhar bem as suas atividades e você sempre ter algo a mais a oferecer, né? Muitos RHs confundem o treinar com o desenvolver, né? Eles acreditam que o desenvolver é a mesma coisa que o treinar. Então, alguns RHs passam aí diversos treinamentos, né? Na área de gestão de pessoas. Eles também passam muitas coisas relacionadas à liderança também, né? Mas isso não é desenvolver, né? O desenvolvimento ele é uma coisa muito pessoal mesmo, né? Vai da capacidade também do colaborador estar ali disposto a fazer sempre mais, né? Geralmente as pessoas não gostam disso, né? Meio assim, né? Poxa, mas eu vou fazer mais do que eu já faço?
mas é bom para você. Ainda mais assim, no quadro que a gente está vivendo hoje, né? A gente não pode ser muito limitado, a gente tem sempre estar fazendo Proatividade. isso, exatamente. Mas não só a questão da proatividade, a questão de você estar sempre procurando algo além. Porque é aquela questão, e se hoje faltar, o que eu vou fazer? Né? Se de repente, por exemplo, nós vemos antigamente, vamos voltar ali 20 anos atrás, tem muitas profissões que não existem mais. Sim. Né? Então, e o que essas pessoas tiveram que fazer? Tiveram que se desenvolver, né? Desenvolvimento, evoluir, para que o pão de cada dia, né? Que o pão de cada dia não falte. Isso é o desenvolvimento, é você estar procurando sempre coisas melhores, né? A melhoria. Legal, Felipe, obrigado pelas dicas. Também dentro do que a gente falou na última aula, né? Isso é importante que você, como pessoa atuante na área, né, traga essas informações para quem está assistindo, para os alunos que estão em desenvolvimento, porque eles veem que assim, não é só a teoria, né, que eu venho trazer, mas que aquilo que eu falo, ele realmente funciona dentro do mundo corporativo. Eu queria falar um pouquinho, então, da parte das etapas do treinamento, né? Como é que funciona, como é que a sua empresa, como é que vocês trabalham isso? O treinamento, ele acontece em 3 situações. A primeira situação é quando um funcionário é admitido, tá? A segunda é quando ele sofre uma alteração de cargo, né? Quando ele é promovido ou quando ele troca de área, né? E a segunda é quando a gente tem algumas mudanças aí dentro das empresas, né? Mudança de tecnologia, né? Que são as tendências de mercado também, ou quando a empresa sofre por alguma alteração dentro das regras, né? Por exemplo, entra um gerente novo, então muda-se as regras, né? Muitas vezes muda-se até o quadro de funcionários também, né? Então é necessário todo um novo treinamento para isso, né? Dentro da admissão e da mudança de cargo, o que é necessário para um treinamento, né? Primeiro, já ter todas as atividades pré-estabelecidas. Isso é importantíssimo, né? O tutor, né? A pessoa que vai ficar responsável por esse treino, ele já tem que saber o que a pessoa tem que fazer, todas as atividades, né? E também é necessário, obviamente, um tutor, né? Geralmente, o tutor na admissão e na mudança de cargo é a própria pessoa que já está trabalhando com aquilo. Por exemplo, colocamos assim, um assistente ele passou a ser gerente. E o gerente ele recebeu uma promoção para ser diretor. Então, o gerente vai ensinar todo o trabalho para esse assistente, né? Assim como o diretor também vai ensinar todo o trabalho para esse gerente, né? E aí tem, né, toda a questão burocrática das atividades, dos cargos, né? O dia a dia ali. E dentro já das tendências de mercado ou quando ocorre alguma alteração dentro da empresa, aí nós temos que olhar o mercado fora, né? Ver o que a concorrência está fazendo, que a empresa precisa fazer mais ou menos igual, né? Buscar novas tecnologias, ver o que as empresas dentro de cada segmento, o que cada uma está usando de ferramenta para trabalhar e buscar sempre estar adaptando o que tem ali no mercado mesmo, né? E esse treinamento ali, aí ele geralmente ele é feito por um especialista. Eu falo em grandes empresas, né? Empresas de menor porte, geralmente ali é cada um por si mesmo, né? Cada um vai buscar... A gente tem que ser polivalente, né? Saber fazer tudo, de tudo um pouco e poder agregar o mais velho, treinar o mais novo, né? O cargo de liderança, treinar o cargo liderado, né? Na aula passada, eu comentei com ele sobre você desenvolver um procedimento para cada cargo. Então, assim, nós demos o exemplo de contratar um auxiliar administrativo dentro da minha empresa. Vocês trabalham com isso, desenvolvimento desse protocolo, processo de trabalho? Sim, dentro dos serviços técnicos que nós oferecemos, né, quando nós realizamos ali uma implantação de melhoria dentro das empresas,
por exemplo, eu entro numa empresa e eu vejo que tem erros nas atividades. Como que nós vemos erros de atividades? Alguns funcionários com poucas atividades e outros com mais, né? Certo. Aí o que acontece? Um trabalha muito, outro não trabalha nada, ou trabalha pouco, né? A gente vê muito isso nas empresas que a gente costuma fechar os contratos, né? Então, assim, a gente precisa mudar todo um redesenho, né? Todo esse redesenho, exatamente, das rotinas, né? E às vezes fazer novamente a divisão de tarefa por colaborador, para deixar, como se diz, para manter o equilíbrio. Eu falei com eles, né? Quem assistiu a outra aula, lembra muito da diferença de você estar no cargo, né? Porque o cargo ele tem as funções que pertencem a ele, mas se de repente eu preencho essas funções e eu não posso mais amanhã, alguém vai ter que assumir. Então, pelo processo de admissão desse colaborador, eu tendo já desenhado isso, é muito mais simples, né? Exatamente. O que você está falando agora, nós estamos entrando na questão de processo gerencial, né? Sim. Inclusive tem curso sobre isso, sobre processos gerenciais. Nós também fazemos esse serviço para as empresas, que é escrever, falando no popular, né? Vamos falar da forma bem popular para o pessoal entender da melhor forma. É escrever o que cada cargo ali faz, o que cada pessoa faz e, através disso, montar um passo a passo, né? Esse passo a passo, ele funciona desde que o cliente entra na empresa até quando ocorre todas aquelas etapas, passa de um departamento para outro, até quando ele fideliza uma venda, né? Ou ele é retido. Por exemplo, vamos pensar aí numa empresa de telemarketing mesmo. Eu vendo um serviço de TV para você, né? E então você tem que passar por vários departamentos até você efetivar a venda. Isso, efetivar a venda e até você chegar no seu pós-venda, né? Então, por exemplo, você entra num departamento comercial ali, departamento de vendas. Depois do departamento de vendas, você passa por um departamento ali de auditoria, né? Que tem, né? E depois você vai para a instalação, né? Que aí já é a parte, aí você já entra no seu pós-venda, porque ali você já se você tiver qualquer problema, você já não vai procurar o pessoal do comercial para resolver, você já procura um pessoal ali que está ali Você já me deu gancho para uma próxima aula, Felipe. já se comprometeu aqui comigo e com eles, né? Na próxima aula. Eu queria voltar um pouquinho, Felipe, já que você falou do treinamento para tendências de mercado. Como é que você vê isso? Como é que a Ortis vê essa questão de tendências de mercado? Olha, a tendência de mercado nós consideramos obrigatório, né? Porque assim, muitas empresas saem de cena, vamos falar da melhor forma, acabam falindo porque não acompanham. A gente pode falar do clássico Kodak. Exatamente. Uma grande empresa que, infelizmente, né, poderia estar bem não seguiu a tendência das fotos digitais, do mundo digital, né? E isso, assim, pode ter acontecido também por uma falha da falta de um departamento dentro dessa empresa que identificasse quais são as tendências de mercado, né? Geralmente quem faz isso é o departamento de marketing, né? Para identificar quais são as tendências ali e oferecer através disso, né? Certo. Então, assim, dentro das empresas, verificar tendências de mercado, nós consideramos uma coisa obrigatória que a empresa tem que ter para sempre se manter nivelada ali junto com seus concorrentes, tá bom? Concorrente. Tem as preferências do consumidor? Você sugere que faça essa... Então, as tendências de mercado, dentro das tendências de mercado, como se diz, um tópico deles é as preferências do consumidor. Né? Então, quando você pesquisa a tendência de mercado, um dos primeiros tópicos ali é como que o consumidor está se comportando perante os produtos que são oferecidos e perante a época também. Certo. Né? Como o nosso tema é desenvolvimento de pessoas para a empresa, falando até um pouco aqui da questão desse conceito de tratamento humanizado, que já veio desde da teoria da administração humanitária, né, que a gente deixou de ver o ser humano como uma simples ferramenta. Treinamentos humanizados.
Os treinamentos humanizados, eles também é uma coisa que hoje em dia é obrigatório, né? Ainda mais quando falamos de grandes empresas, porque quando nós falamos de grandes empresas, entra a mídia, né? Então, nós vemos assim, quem quer trabalhar, ele sempre vai procurar a empresa X. Quem quer trabalhar numa grande empresa, né? É o sonho daquela pessoa. Eu vejo bastante pessoas que querem trabalhar em emissoras de televisão, por exemplo, né? Sim. Então eles sempre vão procurar qual é a melhor emissora para se trabalhar, né? Inclusive também, se eu não me engano, não sei se é pela internet, eu não lembro de cabeça, ou se vem numa revista, eu acho que é no Pequenas Empresas. Pequenas empresas, né? Tem pequenas, mas é para as empresas menores. E tem eu também não vou lembrar. Mas tem um ranking que é feito das melhores empresas para se trabalhar. Isso, exatamente. Então as outras empresas têm que acompanhar. E chega a ser uma coisa assim de, por exemplo, um ISO 9001, Sim. que você tem que ter dentro da sua empresa. Então você tem todo um trabalho ali de RH, né? Para garantir que as pessoas estejam sendo tratadas, não digo da melhor forma carinhosa, mas da maneira adequada, né? Sim. Porque também você não pode passar a mão na cabeça de funcionário por qualquer motivo. Mas o funcionário a gente sabe, né? O funcionário, ele feliz dentro do local de trabalho, ele rende muito mais, né? Exatamente. Ele dá um desempenho melhor porque ele está feliz ali com o trabalho. Eu acredito que até diminua a questão do turnover, né? Da rotatividade de pessoas. Embora hoje a gente sabe que as gerações mais novas, né? A tendência é não ficar muito tempo dentro do mesmo emprego. Por ser questões assim, conflitos de geração até, né? A gente até falou em algumas aulas atrás. Mas eu acredito que dentro desse tratamento humanizado, realmente a gente olha mais pro lado humano da pessoa, né? Não só por questão de lucro, mas é porque ela feliz dá mais resultados, né? Isso é evidente. Pulando um pouquinho de assunto, no Senac a gente fala muito sobre sustentabilidade. Não sei como é que você vai encaixar isso daí em treinamento, mas como é que a tua empresa olha para isso? A sustentabilidade, ela também é um assunto bem muito falado, né? E, assim, nós acreditamos que isso acaba facilitando o dia a dia. Então, você ter já as práticas de sustentabilidade dentro das empresas, você, de uma forma, você acaba já, como se diz, mantendo um ambiente limpo, um ambiente organizado, né? E você também vendo possibilidades de reaproveitamento, certo, de materiais. E também nas empresas maiores, que nós estamos acostumados a trabalhar com pequenas e médias empresas, né? Mas empresas maiores, a questão da sustentabilidade, ela acaba sendo também, ela entra na questão da economia, né? Quando você tem as suas regras de reciclagem, de reaproveitamento, do uso correto da sua matéria-prima, você acaba economizando, né? Certo. Felipe, só para a gente amarrar o nosso assunto até então. Nós falamos do processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Na sua empresa, vocês fazem um processo dividido, né, o treinamento em 3 etapas, que é para a admissão de novos colaboradores, o treinamento para quando tem alteração de cargo e um treinamento olhando para as tendências do mercado, né? Dentro das tendências do mercado, vocês olham o consumidor, as opiniões do consumidor, os concorrentes, né? Vocês olham também para o tratamento humanizado, que agora não é uma tendência recente, né? Mas é uma importância da peça humana ser olhada. E aquele desafio da sustentabilidade que eu joguei, você também conseguiu aí, né, falar de como que traz essa sustentabilidade dentro. Eu queria falar com você, Felipe, eu tenho discutido bastante com os meus alunos, em conta dessa fase que a gente está vivendo, pandemia, só para ficar claro, a gente está num distanciamento, tá? Que é o mínimo, local arejado e tudo mais. Nessa questão do trabalho remoto, como que tem impactado vocês e o que você tem a dizer sobre esse trabalho remoto? Da nossa parte, geralmente quem trabalha em escritório, a pessoa não tem tanta dificuldade de ir para o trabalho remoto desde que tenha todas as ferramentas para se trabalhar, né?
no escritório, eu até andei lendo algumas pesquisas que muitas pessoas não vão querer mais voltar para o escritório após o término da quarentena, né? Certo. Porque não é uma coisa assim, que não é um trabalho que exige a presença, né? Mas assim, o que nós aconselhamos dentro do trabalho remoto? A primeira coisa, você tem que ter já todas as metas pré-estabelecidas, né? É que isso que está impactando, né? Impactava, porque antes a gente cobrava carga horária, batia o ponto e agora não tem mais isso, né? Não consigo mais. Quer dizer, ainda acredito que não é tão fácil você cobrar o ponto da pessoa, né? Ele não é fácil, só que é uma coisa que, mesmo assim, deveria ser obrigatório, mesmo trabalhando remotamente, para que a pessoa consiga produzir da maneira adequada. Dentro daquele horário, Isso, né? Exatamente. Uma vez, numa conversa informal entre a gente, né, a gente conversou, e se a polícia fosse remota? Remota. Entendeu? Então, assim, o colaborador que estivesse ali, ele deveria ter uma comunicação instantânea. Certo. Né? O trabalho remoto, ele deve, assim, a pessoa tem que ter a mente que ela está trabalhando no escritório, independente de estar em casa. A única coisa que muda ali é o estabelecimento. Então, para um trabalho remoto ele ter êxito, né, a primeira coisa, ter metas, né? A pessoa ela vai ficar mais à vontade em casa, ela vai receber um determinado trabalho para fazer, então ela tem que ter toda a data para terminar esse trabalho, né? Quantidade também, em pessoas que trabalham com, por exemplo, quantidade de atendimento, né? Certo. Quantos atendimentos a pessoa tem que fazer em determinado tempo também, né? E horários de trabalho, né? E, assim, pode acontecer de pessoas que trabalhem menos, né? Sim, mas... Até porque a cama tá ali atrás, então a gente acaba ficando, né, naquela, né? Assim, poxa, a cama tá piscando pra mim aqui, né? E eu tô morrendo de sono aqui. E tem filhos também, família, né? É um novo cenário. Mas eu tenho ouvido muitos comentários de várias pessoas que eu conheço que lideram empresas que está sendo mais barato. Não, exatamente, mais barato vai ser mesmo, porque você vai ter uma diminuição ali na sua folha de pagamento, nos benefícios, né? E também acaba sendo até mais vantajoso mentalmente para o colaborador também, né? Nós estamos aqui em São José dos Campos, então, apesar de termos alguns problemas ali no transporte público, não é tão impactante igual São Paulo, por exemplo, né? Então, a sua empresa é de São Paulo, né? Sim, exatamente. E a Orts, ela recentemente veio para São José dos Campos, né? E aí, a partir do momento que nós viemos para cá, que nós conseguimos expandir também, né? Então, assim, as pessoas que geralmente trabalham numa cidade maior e vão para uma cidade menor, elas sentem bastante essa diferença na qualidade de vida, né? São 2 horas, 3 horas a menos. Isso, exatamente. Então, assim, a qualidade no trabalho remoto, a pessoa acaba ganhando mais qualidade no trabalho, exatamente porque ela não cansa tanto o corpo e a mente num transporte público, num trânsito ali. Menos estresse, né? Isso, exatamente. E tem alguma forma de você ter uma perfeição nesse trabalho remoto? Como é que você controla a qualidade não estando no local do trabalho? A qualidade, ela é a meta pré-estabelecida, entendeu? Se eu consigo cumprir a minha meta ali da melhor forma possível, eu já estou dentro da qualidade, né? Então, o que eu fizer a mais disso também, ele já é um plus, né? Certo. Que a gente tem ali na questão da qualidade. Mas, assim, uma das coisas que é muito importante é você seguir à risca todos esses requisitos, né? Meta, horário para se trabalhar e, assim, infelizmente não são todas as pessoas que têm um lugar próprio para trabalhar em casa. De trabalho, né? Não, tem um lugar para você trabalhar. Sim. Por exemplo, você tem um home office na sua casa, né? Não são todas as pessoas que têm, né? Então pensa numa mãe que tem ali mais 3 pirralhinhos em casa ali. Como que ela vai fazer para trabalhar sendo que ela mora numa casa menor? Então, é uma tendência de mercado, mas é uma tendência que precisa ser vista, que não vai ser para todo mundo. Exatamente.
Isso acho que responde muita pergunta, sabia? Que a gente fala assim, quando voltarmos, vai ser, porque agora nós somos forçados a ser remotos. Tem gente que não se adaptou, tem gente que super se adaptou, a economia deu uma alteração, né? A gente fala quando tudo isso acabar e nós voltarmos ao normal. Eu não acho que vai ter mais normal. Eu acho que a gente vai ter um novo normal. Que o normal de antes talvez não exista. Porque nós somos muito mais inseridos nesse mundo digital, né? Por exemplo, eu como professor, agora eu consigo atingir muito mais gente do que os 30 em sala de aula, né? O vídeo está aqui, está disponível, né? O foco é para essas 30 pessoas, mas outros que quiserem têm esse conhecimento também, né? E é uma nova área para se explorar, né? Esse remoto. Eu ouvi de algumas fontes que eu não posso citar os nomes, que empresas de telemarketing estão trabalhando remoto e gostaram, porque deu uma diferença de transporte, alimentação e tem um turnover gigantesco nesse ramo, né? E o funcionário lá trabalhando por metas de atendimento, que provavelmente devem ser altíssimas, né? Que eles ali trabalham por segundos cronometrados, mas ele cumpre aquelas metas de atendimento e tem a jornada dele, mas dentro de casa, sem aquele barulho, aquele estresse todo desse tipo de departamento. Isso foi uma fonte que me falou, né, das pesquisas, das pessoas que eu perguntei, que eu pesquisei. Eu achei interessante esse lado. E eu sempre, no outro vídeo, eu trouxe uma advogada e ela falava assim, temos que pensar também pelo lado legal da coisa, né? Exatamente. Você falou das comunicações instantâneas, que são importantes, né? Já tem dentro do horário de trabalho também. Eu queria falar com você, dentro desse universo, eu pretendo lançar um desafio para eles, que vai ficar, um exercício, né? Eu ainda estou pensando, depois a gente conversa nos bastidores para você me ajudar a bolar alguma coisa. A culpa não é só minha, tá? Reclamei com um convidado também. Olha, ele é terceirização, então eu estou terceirizando o terceirizador para fazer um exercício. Isso é muito legal. Eu pretendo lançar com eles um desafio que é assim, dentro dessa criação desse novo mercado, pensando por esse olhar digital e como eles vão planejar e desenvolver um treinamento, pensar no desenvolvimento para um tipo de treinamento, que conselhos você daria para o meu aluno que vai ouvir esse desafio? A minha tendência da pergunta já está mais ou menos esquematizada, ou eu dou um estudo de casos, de uma situação específica e peço para que eles desenvolvam, alguma empresa que está bem ferrada, e eu quero que eles desenvolvam um processo de treinamento para essa empresa, né, cargo, contratação, com CBO e tudo completinho, né, que é a parte de avaliação desse módulo. Que você não conhece, né? O Senac a gente trabalha por módulos, né, que a gente chama de UC. E dentro dessas UCs, a gente pode fazer vários tipos de avaliação, né, para que o aluno considere-se aprovado. Eu gosto muito de trabalhar com projetos, porque eu acho que a prova, a pessoa decora o conteúdo, né? Mas como eu vou dar um curso de 60 horas, então no final do curso ele vai me entregar essa atividade. E eu estou pensando, então, ou dessa empresa toda ferrada, ou a gente bolar uma estrutura remota. Pensando numa empresa que, o aluguel de um lugar menor é menor e melhor, é menos conta de água, menos conta de luz, menos tudo. Que conselho você daria para essa galera aí? Bom, eu acredito que você começando do zero seja melhor, porque a sua pesquisa vai ser um pouco mais abrangente do que você pegando uma empresa ali que você precisa fazer uma reestruturação, porque a reestruturação você tem que estudar a empresa primeiro para você fazer, né? Você tem que identificar quais são os fatores ali que está impactando a empresa, né? Quando você pega um negócio do zero, fica muito mais fácil para você pesquisar, né? Então professor Wagner, pode facilitar o trabalho deles, que mesmo assim eu acredito que eles entreguem com qualidade para você da mesma forma. Então assim, implantar um novo negócio, você já consegue implantar um novo negócio com qualidade. Aí você já desempenha, você
como se designe, né? Designa o que cada funcionário ali vai fazer, cada tarefa, entendeu? Certo. E comece com pequenos negócios, né? A ideia da Hortis ela é trazer uma estrutura de grande empresa para pequenas empresas, né? Para que essas empresas consigam trabalhar da melhor forma possível, mais fácil, em busca do crescimento, né? Porque esses processos que você trouxe, realmente eles são focados em grandes empresas, porque tem muito mais gente para pensar nisso, né? Empresa de 3, 4 funcionários estão ali na linha de frente, né? Não dá tempo de pensar, né, nesses detalhes. Eu trouxe você até mesmo para falar dessa possibilidade. Em São José, a sua empresa para mim foi a primeira que eu ouvi falar de terceirização de serviços administrativos. Eu acho que nem concorrência tem aqui, né? Não tem. É bom nem falar muito, né? Porque vai coisa de administração, tá? Melhor deixar quieto. Mas aqui, assim, também a gente tem muito a questão que você falou do trabalho remoto, do telemarketing, né? O que acontece? A pessoa passa a produzir mais quando ela tem menos pressão no trabalho, né? Eu já peguei várias empresas de telemarketing para tentar fechar contratos ali, né? Só que nós temos muito a questão da política de cargos ali, né? Isso daqui também entra na questão de desenvolvimento. Não estou falando um assunto que está fora, né? A questão de desenvolvimento de pessoas, né? Então, às vezes, muitas pessoas ali não têm um certo grau de liderança para atuar numa supervisão e, por tempo de casa, ela recebe uma promoção, né? Então, acaba estragando a qualidade do serviço dos subordinados. Né? Com pressão, falar da forma que todo mundo entende, com picuinha, né? Certo. Então, assim, os problemas nem sempre são as metas. A meta é cumprível, só que como tem um supervisor ali atrás sempre olhando, a pessoa sempre trabalha sob pressão. Então, ela acaba por erros, né, que não são irrelevantes, né, acaba não conseguindo cumprir a meta por conta disso, ou indo mal em algum atendimento. Certo. Legal, Felipe. Obrigado pelas suas dicas. Acho que foi muito valiosa para eles. Eu acredito que tenha sido muito válido a sua participação na aula de hoje. E eu agradeço a sua participação e quando você precisar, estamos aqui. Eu que agradeço o convite. Agora é assim, né? Agora é assim. Até a próxima aula, gente. Tchau.